Que bom tê-los aqui novamente nessa série de vídeos sobre o livro Conceitos e Análises Estatísticas com R e o IASP. Esse livro é meu e é um lançamento da Nila Press desse ano, 2021. Vamos direto ao ponto, de forma que fique bastante claro o nosso objetivo. Em cada um desses vídeos, você vai reparar que eu vou focar em 3 principais pontos. Primeiro, apresentar brevemente, eu vou me policiar para não passar de 10 minutos, um determinado tópico, um determinado capítulo ou um assunto. Quando eu acessar esse capítulo, eu vou focar em um determinado tema e apresentar alguns conceitos que são fundamentais. E esses vídeos, eles são sempre um resumo do capítulo. Uma coisa importante, né? No capítulo de hoje, ou no vídeo de hoje, nós vamos ver o capítulo 2. O capítulo 2 é intitulado Programas Estatísticos, em que eu falo majoritariamente do R e do IASP. Se você estiver acompanhando essa série de vídeos, você vai reparar que no primeiro vídeo eu falei do capítulo 3. Isso é intencional, tá bom? Não é um erro. Eu realmente modifiquei um pouco a ordem para gravar esses vídeos de uma maneira que a experiência ficasse mais agradável. Nesse capítulo 2, em que eu falo sobre programas estatísticos, eu apresento o R Markdown. O livro foi totalmente feito no R. E o IASP, que é uma versão gratuita que utiliza o R como pano de fundo, como background. Coisas importantes. Eu quero destacar com vocês alguns temas que eu falo no capítulo 2. Primeiro eu vou ler para vocês essa frase. Em psicologia e outras áreas comportamentais, trabalhar com estatística e outros métodos quantitativos, por exemplo, econometria, psicometria, não é uma novidade. Nós fazemos isso há muito tempo, desde que o primeiro trabalho em psicologia foi, de fato, publicado em 1850 com psicofísica. Uma coisa muito importante, né, talvez isso ocorra porque justamente processos de medida e mensuração são fundamentais em qualquer ciência. Psicólogos, por sua vez, são pioneiros em métodos quantitativos e uma parte considerável da estatística moderna foi desenvolvido por profissionais de psicologia. Quero destacar com vocês apenas uma palavra nesse slide, que muitas vezes aqui na nossa cultura nacional nós ficamos com uma certa surpresa ao descobrir isso, não é? Trabalhar com métodos quantitativos em psicologia não é uma novidade, não é algo novo, não é algo recente. Nós fazemos isso desde que a psicologia, de fato, é uma das poucas ciências que tem certidão de nascimento, foi inaugurada em 1850 pela primeira publicação de psicofísica. Uma coisa muito importante é que existe uma diferença no método e no ambiente de trabalho de 2 cursos. Eu tento falar isso aí da seguinte forma. A gente pode ver a estatística como uma ciência ou tentar verificar como aplicar a estatística, conceitos estatísticos na ciência. Eu peguei aqui um panorama de grade curricular de uma universidade aqui do Rio de Janeiro do curso de estatística. É claro que isso significa uma amostra de outros cursos de estatística e não é exaustivo. Em outras palavras, você pode estar cursando estatística e você reparar que a sua grade é um pouquinho diferente dessa que eu vou mostrar. No entanto, eu vou destacar aqui nessa grade do curso de graduação em estatística algumas coisas, né? Repara só, equações algébricas, funções polinomiais, análise combinatória, limites e derivadas, funções exponenciais, introdução a banco de dados. Se nós separarmos, numa graduação em estatística, o profissional sai bastante versado e tem uma habilidade muito grande de trabalhar com métodos computacionais, com equações. Em outras palavras, né, tem-se um foco bastante grande em, muitas vezes, modelos matemáticos e computacionais. Isso faz sentido, não é? É realmente uma graduação de estatística em que aquela pessoa, aquele estudante, futuro profissional, precisa entender um pouco mais como a estatística, enquanto uma ciência, funciona e se comporta. Agora eu vou mostrar para vocês uma diferença. Eu acho que vocês sabem, eu sou professor do Departamento de Psicologia aqui da PUC, e quando a gente pensa em relação a como utilizar métodos quantitativos e estatística na ciência, eu trouxe aqui a nossa grade curricular. Estamos em 2021, não é? A grade curricular da PUC sofreu aqui algumas alterações, mas se vocês olharem com alguma atenção, e aqui eu tenho algumas setinhas para orientar vocês, de fato o nome estatística sequer existe, nós temos métodos quantitativos, em que eu, no caso, sou professor dessa matéria, nós abordamos várias coisas, temos um laboratório aplicado de métodos quantitativos, isso ocorre nos primeiros períodos, é estrategicamente posicionado nos primeiros períodos, e depois nós temos várias matérias que fazem uso da aplicação de métodos quantitativos para que elas funcionem bem. Por exemplo, aprendizagem e memória, e no laboratório de aprendizagem e memória, fundamentos em neurociência, desenvolvimento humano, pensamento e linguagem, assim sucessivamente. Em outras palavras, nós temos na nossa grade curricular uma matéria de estatística que nem de longe se equipara ao que um estudante de graduação em estatística tem na faculdade. E são objetivos diferentes. E depois, na graduação, nós temos um conjunto de disciplinas aplicadas em que nós vamos pegar um determinado conceito de estatística e implementar ou numa parte mais teórica
ou numa parte de mais laboratório, ou seja, uma parte mais aplicada. Em outras palavras, no primeiro slide vocês viram a estatística enquanto uma ciência, ou seja, ciência estatística, e depois, nesse slide, nós estamos vendo como a estatística pode ser implementada na ciência, ou seja, a utilização da estatística para muitas vezes resolver, mesmo que parcialmente, problemas que profissionais de ciência se colocam. Nesse sentido, eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade para ninguém, inclusive estudantes de estatística, da graduação de estatística, sabem que é uma das maiores revoluções na graduação e na utilização profissional de estatística são os programas, são os softwares, né? Pessoas mais jovens falam aplicativos, que são utilizados para que a gente possa, de fato, fazer menos contas matemáticas e pensar muito mais no motivo, no objetivo pelo qual essas contas estão sendo feitas. Vou falar um pouco até mesmo da minha trajetória, e eu acho que ela espelha, de uma maneira mais ou menos ajustada, outras trajetórias de profissionais que têm a sua primeira formação em ciências comportamentais, né, como é o meu caso. Quase sempre a pessoa começa pelo Excel. O Excel é um programa muito fácil, muito intuitivo, em muitos computadores ele já vem meio que instalado, apesar de ser um programa pago, e o Excel permite que o usuário faça rapidamente tabelas. Não necessariamente as melhores tabelas, né? Quando a pessoa trabalha com Excel, muitas vezes faz tabelas horrorosas, cheias de cores, comentários, linhas vazias, colunas e linhas que meio que se superpõem, que são ininteligíveis para qualquer outra pessoa. No entanto, com muita frequência, estudantes de psicologia e também de outras graduações comportamentais trabalham com Excel para fazer planilhas e tabelas. Quase sempre, em algum momento, ele migra para um programa mais específico, mais ajustado a fazer análises quantitativas, por exemplo, o SPSS, que por sua vez ele é muito bom, ele é muito intuitivo, mas ele é pago e tem uma dificuldade que a comunidade científica sabe, que muitas vezes o SPSS, para tentar auxiliar o usuário, ele quase que faz a análise inteira para o usuário. O usuário clica aqui, clica ali, já tem um valor ali, um resultado, uma análise qualquer, e muitas vezes, mas não são todas as pessoas, né, nem todas as vezes, a pessoa não tem ideia do que está fazendo. No entanto, o SPSS já faz análise para a pessoa e você tem algo meio que estranho, né, porque a pessoa muitas vezes faz uma análise sofisticada com 2 cliques, mas não entende bem a interpretação dessas análises. E tem o R, não é? O R, da forma como eu penso, é de longe o melhor programa para trabalhar com estatística, inclusive melhor do que outros programas como o Python, por exemplo. Eu falo isso pelo seguinte: com R a gente consegue trabalhar com a base de dados. Então a gente consegue programar em cima da base de dados, fazer as análises necessárias. Eu sei que meu vídeo está em cima das análises, esse símbolozinho para as análises, tá bom? Muitas vezes fazer simulação, isso é muito importante quando a gente tem dúvida, quando a gente quer de fato conferir um resultado, até mesmo da aula. E cada vez mais eu consigo, com R, ou criar um aplicativo, criar um web aplicativo, fazer o deploy nele, compartilhar no GitHub algum outro programa. Ou seja, eu acho que o R é de longe o melhor programa para trabalhar com estatística e métodos quantitativos. Eu só trabalho com R, pelo menos 90% do tempo eu trabalho com R. Agora, uma coisa muito importante, né? Quando a gente trabalha com R, a gente está aprendendo uma língua de código, uma programação, uma linguagem de programação, e naturalmente isso não vem com tanta facilidade. Eu acho que esse gráfico eu coloco lá no capítulo 2 do livro, ele não é meu, mas ele ilustra bem como isso acontece, né? Quando a gente compara o R com o Excel. Essa linha aqui vermelha é o Excel, essa linha aqui atrás do meu vídeo é o R. Eu acho que vocês conseguem perceber, né, numa relação entre complexidade em X e dificuldade em Y, que a complexidade e a dificuldade do R logo no início são bem difíceis, né, quando se compara com Excel. Então, fazer uma análise particularmente simples, como fazer, por exemplo, um gráfico, uma tabela no Excel, é infinitamente mais fácil de ser realizado do que no R. No entanto, chega um determinado momento, pelo menos o que eu acho, é que esse momento não demora muito, que a gente percebe que o R consegue fazer análises muito mais difíceis, muito mais complexas, de uma maneira bem mais tranquila. Em outras palavras, nós temos uma função que vocês estão vendo aí. Eventualmente, análises mais complexas podem ser feitas sem tanta dificuldade quando a gente utiliza o R. Em outras palavras, não é? Eu sempre recomendo você utilizar o R para todas as suas análises, porque no início você vai reparar que algumas coisas parecem ser super difíceis de serem feitas, mesmo que a complexidade não seja muito alta, mas isso é breve, isso é curto, porque vai chegar um momento que você vai reparar que tentar fazer uma análise mais sofisticada no Excel vai ser muito difícil e quase sempre a pessoa vai ter uma certa dúvida se fez certo e se consegue depois depurar um possível erro que tenha acontecido. Eu acho que esse gráfico ilustra bem essa relação, esse trade-off, essa curva de custo ou troca em relação ao R e o Excel. Uma coisa muito importante, não é? Existe o IASP, ou JASP, como vocês preferirem,
que é uma versão que é baseada no R. Então, quando alguém instala no computador o JASP ou IASP, está instalando o R como pano de fundo, como back-end, mas que oferece para o usuário quase que todas as características que um programa comercial também oferece. Primeiro, você pode arrastar, clicar, fazer todo o uso do mouse para você trabalhar com IASP. Depois você tem todos os botõezinhos de uma maneira bem mais fácil, mais intuitiva. O output do IASP é muito fácil, é muito intuitivo, consegue rapidamente exportar para outros locais. Tem algumas dificuldades, por exemplo, trabalhar pareado com Excel vai ser muito mais difícil. Trabalhar com alguns conceitos relacionados a séries temporais é bem complicado. No entanto, o IASP, da forma como eu penso, especialmente para estudantes de graduação, é a melhor pegada, é a melhor saída, porque você consegue uma versão gratuita, flexível e bem user-friendly, ter quase que as mesmas funções que o SPSS tem, e você pode, de cara, aprender um pouquinho do R quando você estiver executando as suas análises no IASP. Uma coisa muito importante, esse vídeo ele é focado para ser super curto, no entanto eu gostaria que vocês, e para os próximos vídeos nós já vamos começar utilizando os programas, baixassem o R. Aqui tem a carinha de como se baixa o R, mas eu vou colocar também um link aqui nessa descrição, o link para que você possa acessar e baixar. Seja você um usuário do Windows, usuário do Linux, usuário do Mac, você vai conseguir baixar o R. E depois eu gostaria que você baixasse o RStudio. Se você baixar o R e tentar usá-lo nativamente, ele é meio que feio, ele vai te assustar um pouco. O RStudio não é muito mais bonito, mas vai oferecer para você uma interface muito mais amigável para que a gente possa trabalhar no R. Quando você abrir o RStudio, você vai reparar que ele está abrindo o R e você vai conseguir de uma maneira mais fácil, mais rápida, fazer a sua codificação. Depois que você baixou o R e você baixou o RStudio, eu gostaria que você também baixasse o IASP ou JASP. Aqui está o link no vídeo, mas eu também vou colocar esse link na nossa descrição para que você consiga rapidamente clicar e já baixar. Se você for um usuário de Windows, você vai baixar o que você quiser, 3264. Se for um usuário de Mac também, o Linux também. Bom, uma coisa muito importante, durante todos os capítulos do livro, eu vou apresentar para você uma base de dados de um artigo do nosso grupo, que já foi previamente publicado, e eu tive um trabalho em voltar aos dados e fazer uma faxina para que você pudesse usar. Esses dados eles são livres, inclusive são públicos, em todo o trabalho que eu faço, tento deixar os dados públicos, eles estão no meu GitHub. Aqui está o link do meu GitHub, e vocês vão reparar que nos próximos vídeos eu já vou começar a baixar um conjunto de dados para utilizar com vocês nas nossas análises. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que não tenha sido muito longo. Caso você tenha interesse em comprar o livro por completo, aqui tem um QR Code, basta você utilizar esse QR Code na sua compra. Nos vemos no próximo vídeo, em que eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre, além de programas estatísticos, aspectos de estatística descritiva. Um super abraço, fiquem bem.